Olá, hoje o nosso tema é estenose mitral. Um tema importante na cardiologia. Sim. E quando a gente pensa nela, logo vem à mente aquele sopro, né? Aquele que acontece no meio para o fim da diástole. Exato, é um som bem característico. E a causa principal, geralmente, é doença cardíaca reumática, né? Na maioria das vezes, sim, é o histórico mais comum. O interessante é que é uma condição que progride e os sintomas vão mudando, sabe? Não é algo estático. Vamos, detalhar isso um pouco. Vamos lá. De forma bem direta, estenose mitral é o estreitamento da válvula mitral. Isso dificulta a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Justo na hora que o coração relaxa para encher, né? Exatamente. E essa restrição não é pouca coisa, ela impacta todo o fluxo de sangue no coração e nos pulmões. Entendi. E o primeiro sinal de alerta costuma ser a falta de ar, né? Aquela que aparece durante um esforço. A dispneia aos esforços, isso. A lógica é que, com a passagem mais estreita, o coração, tipo, pena para aumentar o débito cardíaco quando o corpo precisa de mais sangue, como no exercício. Exatamente. O ventrículo esquerdo simplesmente não consegue se encher o suficiente para dar conta da demanda. Tem até um exemplo interessante que a gente viu. Um paciente com essa falta de ar aos esforços. Mas, olha só, sem outros sinais de acúmulo de líquido. Sem tosse seca, sem inchaço nas pernas. Isso. Nesses casos, sem sinais claros de congestão pulmonar ou periférica, geralmente indica uma estenose ainda mais leve, talvez moderada. Faz sentido. E conforme a estenose piora, o estreitamento aumenta, aí a pressão lá dentro do átrio esquerdo começa a subir. Ah, aí complica. É. Aí, o que é interessante é ver como essa pressão acumulada vai gerando outros sintomas em cascata. Tipo o quê? Primeiro pode vir a ortopneia, aquela falta de ar chata quando a pessoa deita. Sei, tem que dormir com mais travesseiros? Isso. Depois, pode aparecer a dispneia paroxística noturna. A pessoa acorda no meio da noite, de repente, com uma sensação horrível de sufocamento. Nossa, deve ser assustador. É bem desconfortável. E se a pressão continua alta nos vasos do pulmão, aí pode vir tosse com catarro e, às vezes, em casos mais sérios, até hemoptise. Tosse com sangue? Isso, tosse com sangue. E o ponto final dessa progressão, se nada for feito, é a sobrecarga do lado direito do coração. Aí vem a insuficiência cardíaca direita. Com as veias do pescoço inchadas, inchaço nas pernas. Aqueles sinais clássicos. Exato. Distensão jugular, edema de membros inferiores. E tem um detalhe que eu acho curioso na ausculta, principalmente nos casos mais leves, né? A primeira bulha, a B1. Ah, sim, a B1 hiperfonética. Isso. Ela fica mais alta, mais estalada. Por quê? É porque os folhetos da válvula, apesar de já estarem um pouco rígidos pela doença, ainda têm mobilidade. Então, quando eles fecham sob a pressão do ventrículo, eles batem com mais força, fazem esse estalo mais alto. Entendi. Mas isso muda com o tempo, né? Muda. Conforme a doença avança e a válvula fica mais calcificada, mais dura e com menos movimento, a intensidade dessa B1 tende a diminuir. Então a intensidade da B1 pode até dar uma pista da gravidade ou da progressão. Exatamente. É um sinal dinâmico. Agora, falando do ventrículo esquerdo, o VE, a câmara principal de bombeamento, o que acontece com ele em repouso? Boa pergunta. Na estenose leve a moderada. Isso. Nesses casos, em repouso, a pressão dentro dele no finalzinho do enchimento, a pressão diastólica final, ela costuma ser normal. E a força para ejetar o sangue, a pós-carga. A pós-carga também costuma ser normal. E a força de contração do músculo, a contratilidade, também. Em repouso, veja bem. Então o problema inicial é mesmo o enchimento, não a bomba em si, quando está tudo tranquilo. Exatamente. O VE em si, em repouso, na fase inicial, não costuma ter problema de função sistólica ou de pressões alteradas. Mas imagino que nos casos graves isso mude, certo? Não pode ficar normal para sempre. Não, não fica. Na doença grave, o cenário se altera. A restrição para encher o VE fica tão grande que, olha que paradoxal, a pressão diastólica final dentro dele pode até cair. Cair. Mas a pressão antes não estava subindo. A pressão antes, no átrio esquerdo, sobe. Mas como chega muito pouco sangue ao VE,
a pressão dentro dele no final do enchimento pode ser baixa. E a pós-carga também pode diminuir por causa disso. Isso. Só que o corpo reage, né? Ele percebe que o volume de sangue bombeado por minuto, o débito cardíaco, caiu. E aí? Aí ele ativa o sistema nervoso simpático. É uma resposta de emergência, tipo, para tentar compensar. Aumentando a força do coração. Exatamente. O sistema simpático estimula o músculo cardíaco a contrair com mais força, ou seja, ele tenta aumentar a contratilidade do VE. É um esforço para manter o débito mesmo com o ventrículo enchendo pouco. Que complexo! Então, para a gente amarrar as pontas, estenose mitral, causa principal reumática. Começa com falta de ar ao esforço por problema no enchimento. Isso Depois progride, pode dar sintomas de congestão pulmonar, tipo ortopneia, DPN e no final insuficiência cardíaca direita. Prefeito. E os sinais clínicos como a intensidade da B1 e até a dinâmica do próprio VE em repouso, como pressão, pós-carga, contratilidade, vão se modificando conforme a gravidade da estenose. Exatamente. E essa dinâmica do VE em repouso é chave. Parâmetros normais até fases mais avançadas e depois essa tentativa de compensação com o aumento da contratilidade na doença grave. Mostra como o corpo luta para se adaptar, né? Mostra. E reforça também a importância de entender esses mecanismos compensatórios e talvez a necessidade de avaliar a função cardíaca não só em repouso, mas também sob estresse, para ter um quadro completo. Faz todo sentido. Uma avaliação mais funcional nesses casos pode ser crucial. Pode ser sim. Ajuda a entender o real impacto hemodinâmico da estenose.